que é a Sabinada? Sabinada é um levante armado ocorrido na província da Bahia entre novembro de 1837 e março de 1838. E ele teve como palco principal a cidade de Salvador. O nome do movimento se deve ao seu líder Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, que ele é republicano, médico, jornalista e revolucionário federalista. As principais causas foram a insatisfação diante da falta de autonomia política e administrativa da província, porque os olhos dos revoltosos do governo regencial eram legítimos, e o recrutamento obrigatório imposto aos baianos em função da Guerra do Farrapos. Uma das principais características é que a intenção dos revoltosos era apenas constituir uma república baianense, pelo menos até Dom Pedro II alcançar a maioridade. Além disso, é preciso notar que a Sabinada não pretendia romper com a escravidão, pois desejava o apoio das elites escravocratas, e o que não ocorreu. Entretanto, isso afastou a população escrava, a qual não foi convencida pela promessa de concessão de liberdade aos que lutassem e apoiassem o governo republicano. Desta maneira, o levante contou com a atenção das camadas médias urbanas, principalmente oficiais militares, funcionários públicos, profissionais liberais, comerciantes, artesãos e uma parcela das camadas mais pobres da população. Bom, no dia 7 de novembro de 1837, um grupo de revoltosos comandado por Francisco Sabino se sublevaram em Salvador. Esse grupo conquista a simpatia das tropas do Forte de São Paulo, as quais aderiram ao movimento e auxiliaram na conquista da cidade. Por sua vez, a primeira força legalista enviada para debandar os amotinados acabou se juntando a eles, engrossando ainda mais suas fileiras. Assim, com a Câmara Municipal ocupada, Sabino foi nomeado secretário de governo da República Baiana. Em seguida, nomeia 2 líderes para seu governo, Daniel Gomes de Freitas como ministro da Guerra e Manuel Pedro de Freitas Guimarães como ministro da Marinha. Num período de 4 meses, os revoltosos conquistaram diversos quartéis militares nos arredores de Salvador. Enquanto isso, as forças legalistas se reagrupavam no recôncavo baiano para contra-ataque. Com efeito, no dia 16 de março de 1838, tem início a ofensiva regencial com o bloqueio terrestre e marítimo da cidade. Assim que foi sitiada, a imigração maciça da população de Salvador começou. Em pouco tempo, houvesse escassez de alimentos. As consequências. Com a ajuda do exército e de milícias locais, as forças governamentais reconquistaram a cidade. A revolta foi duramente reprimida e deixou um soldado de aproximadamente 2.000 mortes e 3.000 prisões. Os principais líderes do movimento foram condenados à pena de morte, prisão perpétua, e alguns foram de fato executados e degradados. Ainda houve quem conseguiu fugir e se juntar à Revolução Farroupilha. A Sabinada foi considerada uma rebelião com intenções contraditórias, porque 4 dias após, um novo documento foi emitido, anunciando que o desligamento da Bahia se manteria até a coroação de Pedro de Alcântara como imperador. A revolta realizada pelos sabinos manteve-se reclusa a Salvador, uma vez que nos arredores da capital baiana houve resistência dos grandes proprietários de terra. Percebe-se, portanto, que o grupo mais rico da Bahia não aderiu à Sabinada, ficando ela resumida a grupos de intelectuais, militares e outros que faziam parte da classe média. Parte significativa da população pobre de Salvador também não se juntou à revolta e decidiu fugir, temendo as represálias que a cidade poderia sofrer. Mesmo aqueles que ficaram procuraram não se envolver com o movimento. A reação do governo foi imediata e a cidade foi cercada por terra e por mar. Com isso, em algumas semanas começou a faltar comida para a população local. Os líderes da Sabinada eles não tinham uma pauta de abolição em relação à escravidão. Portanto, o trabalho escravo ele continuaria existindo na Bahia, caso eles tivessem sucesso. No entanto, foi aberta uma exceção para os escravos que aderissem à causa dos sabinos, que seriam recompensados com a garantia da liberdade.
Mesmo depois da retomada do poder pelo governo imperial, em que mais de 1.000 rebeldes foram mortos contra apenas 40 das tropas imperiais, a elite do poder local não ficou tranquilizada. Após 1837, os legalistas mostraram-se extremamente preocupados em controlar de maneira severa a movimentação de grupos sociais considerados perigosos para o sossego político. Por mais que, após o fim da Sabinada, a elite e o poder imperial tenha conseguido evitar rebeliões de grandes proporções, não devemos interpretar que os revoltosos não tentaram se rearticular. Embora nada tenha eclodido, houve sim uma intensa tentativa de alianças entre grupos radicais. Pode dizer também que após a Sabinada houve um regresso conservador por causa da preocupação de manter a ordem centralizada. Por meio de reformas de lei, tentaram ao máximo cercear os que na revolta desrespeitaram o trono imperial. Houve durante e após a Sabinada uma importante atuação da imprensa na narrativa dos acontecimentos. Os jornais dividiam-se em suas posições, havia uma intensa narrativa e deflagração do movimento por parte de veículos como o Novo Diário da Bahia e o 7 de Novembro, ambos do líder jornalista Francisco Sabino. Após a repressão ao movimento, os jornais de posição favorável aos rebeldes acabaram caindo. Resistiu, no entanto, o importante veículo. Tratava-se de O Atleta. Com o passar dos anos, outros foram se organizando, sendo que um dos mais importantes surgidos posteriormente às revoltas regenciais foi o Guaicuro, em outubro de 1843. Em oposição aos rebeldes e adotando um tom conservador e monarquista, havia o Correio Mercantil, que após a Sabinada promoveu um verdadeiro caça às bruxas aos simpatizantes do separatismo. O jornal foi um importante porta-voz dos anseios e preocupações da elite, dizendo-se um grande defensor da legalidade e integridade do império e da punibilidade dos rebeldes. Em suas páginas, difundia a ideia de que era essencial a pacificação da província, além de atribuir às ideias federalistas e republicanas uma imagem criminosa. Um exemplo de investida do jornal contra os grupos rebeldes foi a exaltação das imagens dos chamados raposas. Esta foi a alcunha dada aos incendiários que teriam ateado fogo aos prédios mais belos da cidade enquanto as tropas legalistas restauravam seu poder em Salvador, em março de 1838, como forma de mexer com o medo e imaginário do cidadão comum. Para provocar o isolamento dos rebeldes, criou-se uma aura de terror criminoso em torno dos raposas. Desde antes da independência, a Bahia ela vinha sendo cenário de várias revoltas urbanas que evidenciavam os desgastes das estruturas coloniais portuguesas. Entre elas, podemos citar a Conjuração Baiana de 1798, as lutas pela independência na Bahia de 1822 a 1823, a Federação dos Guaianais 1832 e também a Revolta dos Malês de 1835. Apesar dessas várias manifestações de insatisfação social, nós não podemos interpretá-las como uma forma de repetição de uma mesma batalha entre os mesmos protagonistas. Cada episódio possui suas particularidades, apresentando diferentes respostas para diferentes perguntas. Dito isso, pode-se entender que as revoltas tinham a ver com as dificuldades da vida cotidiana, bem como as incertezas da organização política, cada uma delas resultantes da realidades específicas. No caso da Sabinada, a revolta foi marcada pelo apoio da classe média e comercial de Salvador, em torno da ideia federalista republicana. Se inicialmente o movimento contou com a participação das camadas mais baixas, foi em casos individuais e isolados, não representando um conjunto.